Olá, queridos alunos da Escola de Desenvolvimento da Vida. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos estudando a Palavra de Deus. Quero, nesta manhã, fazer a leitura do Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvemos sempre ao Senhor, sejamos gratos a Ele por tudo que Ele tem nos concedido. Nesta manhã, em nossa Escola de Desenvolvimento da Vida, estaremos dando continuidade ao estudo dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Nesta oportunidade, estaremos estudando o artigo 8 da consequência da queda, com a nossa diaconisa e superintendente de nossa Escola de Desenvolvimento, Luciane Bessa. Que Deus nos abençoe, que esse estudo venha nos fortalecer no caminho em que devemos andar. Um bom estudo a todos. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar o 8º artigo da breve exposição. Oremos então. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque apesar desse tempo em que estamos vivendo, nós sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor está conosco, que o Senhor não perdeu o controle de nada, e te pedimos em nome de Jesus que continue a nos abençoar, a guardar os teus servos, Senhor, e nos ajude nessa manhã a entender a tua palavra, em nome de Jesus, amém. O texto base para a lição de hoje se encontra em Gênesis 3 e vai falar sobre a tentação de Eva e a queda do homem. E diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram os olhos de ambos abertos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi.
E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o artigo 8º, ele vai nos mostrar da consequência da queda. E ele diz assim: esta não se limitara ao primeiro pecador. Seus descendentes herdaram dele a pobreza, a desgraça e a inclinação para o mal e a incapacidade de cumprir o bem que Deus manda. Por consequência, todos pecaram. Todos merecem ser condenados e, de fato, todos morrem. Então, Adão foi colocado por Deus como cabeça da raça, e daí fato de sua descendência se tornar participante. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que o pecado entrou no mundo por o homem, e diz assim em Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Então nós vamos ver algumas consequências de ordem moral. A primeira consequência de ordem moral foi a malícia. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus. O sexo não é em si mesmo pecaminoso. Nada havia mudado na constituição física e orgânica de Adão e Eva. Tinham sido criados para se multiplicarem dentro das leis que até hoje regulam esse fenômeno. Mas o pecado transformou e transtornou as condições naturais. E não há dúvida que daí por diante, na mesma linha em que Adão e Eva transmitiram a sua natureza aos seus descendentes, estava a desordem e a iniquidade para o sexo. O que no plano de Deus era para ser a glória e a santidade moral das relações familiares, passou a ser uma fonte de malícia e de imoralidade, não pelo que era em si mesmo, mas pelo novo mundo que os olhos de ambos passaram a considerar ao seu respeito. A segunda consequência moral foi a fuga de Deus. O texto nos mostra que eles tiveram medo, se esconderam da presença do Senhor. E quando o Senhor pergunta, eles falam: tive medo e me escondi. Esse versículo de Gênesis é descritivamente típico da história que daí por diante vai desenvolver-se sobre a terra. Há um Deus que nos procura e há um homem que foge. O pecado traz a consequência da separação. A terceira consequência moral do pecado é o medo de Deus. Ouvi a sua voz e tive medo. A culpa traz o medo. E o medo provoca a fuga. O pecador evita Deus, porque sabe que não pode se desculpar do seu pecado. E reconhece que, em pecado, não se pode
subsistir na presença de Deus. Deus é santo e o pecado não combina com Deus. Então, o homem sabe disso, sabe que não pode ficar na presença de Deus pecando. E eles usaram recursos inadequados para escapar, para tentar consertar aquilo que tinham cometido de errado, a desobediência a Deus em comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o que eles fizeram? Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Mesmo eles tentando consertar, se cobrindo com aquelas roupas que tinham feito, não ocultaram a sua condição de nu. Mesmo recobertos, estavam descobertos diante de Deus. De outro lado, Adão fez a tentativa de transferir a sua culpa e a sua responsabilidade para Eva. E indiretamente ele estava culpando a Deus. A mulher que tu me deste. Realmente, são 3 recursos em que em todos os tempos os homens têm usado para escapar da sua condição. E todos eles são inadequados e ineficazes. Cobrir-se com as suas obras, desculpar lançando culpa sobre os seus semelhantes e até mesmo supor que Deus é responsável pelas circunstâncias em que vive. Nós vamos ver agora a segunda série de consequências de ordem natural e física. Nós vamos ver agora quanto à serpente. Maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pós comerás todos os dias. A serpente tinha sido também uma criação de Deus. Tornara-se, porém, um instrumento do tentador. A primeira maldição diz respeito a ela. Não só a Bíblia nos fala da astúcia e inteligência desse animal, mas também as antigas tradições da humanidade, nas lendas dos velhos povos, Nola apresentam como uma beleza incomparável. A sentença de Deus reduziu-o ao que é hoje, rastejante, vil e perigosa. Devemos, no entanto, reconhecer a dupla aplicação da palavra de Deus na sentença contra a serpente. Não era somente do animal que Deus estava falando, mas aquele que no animal havia se manifestado para enganar Adão. E o versículo de Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui nesse versículo, Deus está dizendo que um dia a semente da mulher, que semente é essa? É Jesus. Jesus é a semente que viria e feriria a cabeça, esmagaria a cabeça de Satanás. Porque um dia Jesus veio, morreu e ressuscitou. Foi através de um homem que o pecado entrou no mundo e através de um homem que houve salvação para todos. E esse que se tornou homem
O Deus Filho, que se tornou homem, encarnou, teve seu ministério terreno aqui na Terra, com um diferencial total, que nunca pecou. Jesus nunca pecou. É o homem perfeito que se doou por nós, os pecadores. E através desse ministério de Jesus, nós podemos ter ligação com Deus novamente. A outra questão moral, consequência que traz é em relação à terra. Ela é maldita por conta do homem. Paulo nos diz que toda a criação geme até agora, esperando o dia da sua redenção. As condições da vida humana apresentadas pelo ambiente em que o homem deveria continuar vivendo e as relações entre a humanidade e as coisas circundantes foram agravadas. A terceira consequência foi quanto à mulher. E a mulher diz: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para seu marido, e ele te dominará. Para Eva, sua maternidade foi visitada com dor, e de sua posição de companheira e ajudadora foi conduzida a dependente naquele que induziu ao pecado. Por séculos e séculos nós vemos o servilismo da mulher, com tanta crueza observado pelas gerações passadas, e a amostra de um dos aspectos desse castigo imposto pelo Criador. A outra consequência foi quanto ao homem. O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Antes estava tudo mais fácil no jardim. A terra era boa, tinha tudo, todas as necessidades deles eram sanadas no jardim. Agora o homem ia ter que trabalhar, lavrar a terra, tudo isso por conta da consequência do pecado. Nós vamos ver consequências mais profundas e reais de ordem espiritual. E um castigo para o pecado é a morte. Certamente morrerás. O salário do pecado é a morte, e todos morreram com Adão, ensina Paulo. E as escrituras, ela vai nos mostrar 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a separação da alma e o corpo. O pecado é o único responsável pela morte física. Se não fosse ele, é natural pensarmos que a humanidade nunca viesse a experimentá-la, embora talvez não estivesse destinada a viver eternamente nesse mundo. Admitimos apenas que a separação da alma do corpo, se verificasse algum dia, não seria, entretanto, com o caráter de punição, como agora o é, em virtude tão somente da queda de Adão. A morte física, como agora o temos, no seu pavor e nas suas dores, na sua tragédia, na sua decepção, não é uma fatalidade, é consequência do pecado. Não houvesse o homem pecado, Deus disporia de outros caminhos para nós.
a semelhança do que aconteceu com Enoque e Elias e do que acontecera com os santos do arrebatamento. O que acontecerá com os santos do arrebatamento. A morte espiritual é a desarmonia com Deus, entre a alma e Deus, o afastamento do homem da presença do Senhor. O homem não regenerado, sem conversão, está morto espiritualmente falando. A morte eterna, que é o futuro estado eterno e irremediável de todos que permaneceram no pecado, sem se aproveitarem das condições de salvação dadas por Deus. Existe uma oportunidade. Deus, em seu grande amor, enviou seu Filho Jesus para livrar a humanidade da morte eterna. A Escritura também chama de segunda morte, de condenação eterna e de perdição eterna. Não tratemos, pois, com leviandade e ligeira a doutrina do pecado. É de nossa responsabilidade pessoal para com ele e é a coisa mais tremendamente verdadeira de que as Escrituras nos falam. Não somos responsáveis pessoalmente pelo que Adão fez, mas somos responsáveis pelo que fazemos. O nosso pecado é nosso pecado, apesar de Adão. E por ele, nós, e não Adão, seremos chamados à conta diante de Deus. Tomemos a consciência de que o homem é pecador, afastado de Deus e seu desígnio para ele, vivendo em rebelião implícita e explícita contra ele. Este ensinamento bíblico sobre o ser humano como criatura e pecador derruba todas as antropologias alternativas, antigas ou modernas, que apresentam perspectivas bem diferentes das contidas nas Escrituras. Adão foi culpado? Foi culpado sim, pelo pecado que ele cometeu. O salmista Davi, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós herdamos o pecado, essa depravação total, a imoralidade que o homem vive hoje, tudo isso, a corrupção, todas as coisas que estão contra os mandamentos do Senhor. E o conceito teológico de pecado é errar o alvo. Deus disse para Adão: do fruto que está no meio do jardim, desse não comereis. Mas Deus impôs um limite. E aí o homem vai e desobedece a Deus. Adão e Eva erraram o alvo. E Deus, com o seu grande amor, através de Jesus, veio para nos dar a oportunidade de estar na presença dele, e nós temos uma escolha. Adão e Eva tiveram consequências do seu pecado e nós herdamos também as consequências desse pecado. A morte física, a morte espiritual para aquele que não quer
e não aceita Deus e a morte eterna também. Mas temos hoje a oportunidade de estar bem pertinho de Deus, aceitando a Ele como Salvador e não errando o alvo, obedecendo. Precisamos obedecer e estar na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e nesse momento estarei orando para encerrar a nossa lição. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esse momento na tua presença e te pedimos a tua bênção, que possamos acertar o alvo através da obediência aos seus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.